Covid. Para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo no país, por que o coronavírus está vindo agora nessa segunda onda com força total, né? Uma força inclusive maior do que na primeira onda. A gente conversa agora ao vivo com o coordenador do Núcleo de Epidemiologia da Fiocruz em Brasília, o Cláudio Maierovic. Boa tarde, Cláudio. Seja bem-vindo ao 12 em Ponto. Obrigado, boa tarde, Ana Karina, Thiago Rebolo, é um prazer estar com vocês. Ô Cláudio, o que está acontecendo que a gente está numa segunda onda pior que na primeira? Por que tantas mutações, tantas variações do novo coronavírus circulando? Bom, na verdade a gente fala de onda, na Europa aconteceram ondas, aqui no Brasil nós não chegamos nem a ter um intervalo entre as ondas quase. Nós atingimos uma situação absolutamente trágica em abril do ano passado, tivemos um pouquinho de diminuição de casos ali entre setembro e novembro e voltaram a subir. Aqui no Brasil, tudo foi feito errado. Nós não temos nenhum plano nacional para enfrentar a pandemia, nós não temos em campo nada que esteja sendo feito de maneira coordenada no país inteiro para diminuir a transmissão do vírus. Com isso, o que está acontecendo é essa tragédia que a gente vê de gente adoecendo, internações e mortes. Isso é produto de nós não termos feito aquilo que deveríamos, especialmente a restrição à circulação de pessoas, restrição a atividades, a eventos, reuniões, especialmente essas que juntam pessoas em lugares fechados. E a tendência, caso nós não reajamos com a força que precisamos, é que isso ainda piore. O fato de muita gente criticar, por exemplo, o lockdown, né? Dizer que muitos lugares adotaram lockdown e quando foi liberado o vírus subiu, né? De uma forma exponencial. Que no Brasil se fechou para se conter e depois quando começou a reabertura o vírus voltou a circular. Funciona ou não funciona essa questão de lockdown? O lockdown, em português, é o confinamento. Ele funciona se ele for feito da maneira certa, pelo tempo adequado. O que nós fizemos aqui não chegou nem perto de um lockdown. Nós tivemos algumas restrições que variaram muito de um estado para outro, de um município para outro, e logo em seguida tivemos uma liberação total. Não tomamos nenhum cuidado, como deveria ter sido feito, em relação a um controle gradual. Nós nem chegamos a ter a diminuição de casos que nos permitisse relaxar. E ainda assim, desde antes das eleições municipais do ano passado, começou um relaxamento que piorou no final do ano, com as festas, com Ano Novo, Natal, etc. E agora, novamente, com o Carnaval. Então, se nós conseguirmos dessa vez, de fato, restringir atividades e só voltar a permitir que elas funcionem quando houver uma diminuição sustentada, uma diminuição por algum tempo da quantidade de casos novos e de internações e de mortes, aí nós conseguiremos melhorar o nosso controle. Cláudio, me chamou a atenção no início da sua fala, o senhor falou aí da ausência de uma coordenação nacional no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Essa falta de coordenação, ela vem se mantendo lá desde o início da pandemia. Fizemos um ano agora desde o registro do primeiro caso. E o que a gente observa é, de um lado, governadores e prefeitos mais inclinados a adotarem medidas restritivas. Aqui no Rio Grande do Norte está em vigor, por exemplo, um toque de recolher por 15 dias, a partir das 22 horas. E de outro, a gente vê o presidente Jair Bolsonaro em conflito aí, né? Criticando os governadores e prefeitos pela adoção dessas medidas mais restritivas. Até que ponto essa falta de coordenação, essa falta de união e pior, esse conflito entre governadores e prefeitos de um lado e o presidente Jair Bolsonaro do outro atrapalha na estratégia de combate da pandemia, Cláudio? Atrapalha demais, porque nós temos, claro, uma pressão grande também de segmentos da economia que vão perder dinheiro com qualquer tipo de restrição de atividades e que, portanto, se opõem ao chamado lockdown. Então, nós teríamos que ter uma voz uníssona, uma voz única de todas as autoridades no sentido
de restringir atividades para que nós diminuamos o número de casos. E o que nós temos tido é o contrário disso. O principal mandatário do país, aquele que muita gente ouve, fala que não precisa diminuir a atividade, que não precisa usar máscara. Ele mesmo provoca aglomerações e participa de festas, solenidades, etc. É o pior exemplo que nós poderíamos ter. E, infelizmente, é um exemplo que teve 50 milhões de votos e muitos desses votantes continuam achando que ele é o líder a ser seguido e, portanto, adotam comportamentos absolutamente irresponsáveis, aumentando a transmissão do vírus. Por falar em máscaras, Cláudio, muita polêmica em relação ao uso de máscaras. Como você mesmo disse, existem aquelas pessoas que se recusam a usar a máscara, dizem que ela não tem nenhuma eficácia. Sobre as máscaras, você, enquanto epidemiologista, né, representante da Fiocruz, qual é a recomendação, qual é hoje o que se tem de concreto sobre a eficácia do uso de máscaras? Nós temos 3 indicações para máscaras. A primeira é para aqueles profissionais de saúde que trabalham diretamente com as pessoas que têm Covid ou que têm uma grande chance de ter Covid, que é uma máscara profissional, chamada N95 ou PFF2. Essa máscara protege, sem dúvida nenhuma, protege com uma grande eficiência quem está usando a máscara, mesmo que ele esteja perto de pessoas que estão com vírus sem nenhuma proteção. Temos um segundo tipo de máscara, que é a máscara cirúrgica, aquela máscara descartável, que ela protege razoavelmente desde que ela esteja bem ajustada no rosto, especialmente aqui na região do nariz e aqui atrás, perto das orelhas, que muitas vezes ficam frestas ali por onde o ar passa. E em terceiro, as máscaras caseiras, máscaras de pano, que servem principalmente para evitar que as pessoas em geral que estão circulando, que podem ter ou não o vírus, eliminem o vírus no ambiente. Ele fica retido na máscara. Então, é importantíssimo que nos ambientes públicos, especialmente aqueles que são fechados, todo mundo esteja de máscara. Pode ser qualquer desse tipo de máscara, mesmo sendo a máscara de tecido, especialmente um tecido de camada dupla ou tripla, um tecido menos poroso, porque se todos estiverem usando, aqueles que porventura estiverem com vírus e não saibam disso, não vão jogar o vírus para o ar, de forma que todos usando, todos estarão protegidos. É um dos instrumentos eficazes que nós temos para reduzir a transmissão. Você que está chegando agora aqui no 12 em Ponto, estamos conversando ao vivo com o coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz Brasília, Cláudio Maierovitch. Nosso convidado aqui na bancada, o Jean Varela, tem uma pergunta para o senhor, Cláudio. Cláudio, o governo do estado decretou um toque de recolher, implementou uma série de políticas de restrição, suspendeu trabalhos presenciais, no que cabe a ele do ponto de vista dos serviços públicos. Alguns órgãos públicos estão fazendo a mesma coisa, suspendeu as escolas particulares. Essas medidas, até que ponto ajuda, até que ponto reduz o contágio e com qual tempo a gente pode ter o retorno dessa medida no concreto, na redução da pandemia? Todas as medidas que reduzem o contato entre as pessoas ajudam. Então, existem algumas medidas, por exemplo, a restrição de pessoas em lugares abertos não traz grande efeito desde que não haja aglomerações em lugares abertos. Agora, essas medidas que reduzem o funcionamento de diversos segmentos e, portanto, tiram pessoas do transporte coletivo, das rodoviárias, dos locais públicos onde elas se aglomeram, essas medidas são muito importantes, porque é das aglomerações que vem a transmissão do vírus. Aglomerações em lugares fechados são ainda mais perigosas do que aglomerações em lugares abertos. Mas o ideal é que cada pessoa só tenha contato próximo com aquelas pessoas com quem ela divide a residência, com quem ela mora. Ô, Cláudio, sobre essas novas cepas que estão circulando, essas variantes do coronavírus, eles são realmente mais agressivos e é por isso que a gente está enfrentando um momento de
tanta dificuldade, com tantos casos de internação, com os leitos todos ocupados, ou não? Isso é um mito, que essas novas cepas são mais contagiosas e são mais letais? Quanto mais o vírus se multiplica, quanto mais ele é transmitido, mais frequentemente surgem novas mutações e podem surgir as chamadas novas linhagens. Algumas dessas novas linhagens podem ser mais transmissíveis e podem até causar uma doença mais grave. É possível que isso esteja acontecendo em alguns lugares do Brasil, como tem acontecido em alguns lugares do mundo. No entanto, o grande problema é que nós criamos condições muito favoráveis a essa transmissão. Na medida que as pessoas continuam se aglomerando e desprezando as medidas de cuidado, o vírus é mais transmitido, se multiplica com muito mais frequência, e aí vão surgindo mutações, e nós teremos muitas mutações pela frente, caso nós não tomemos medidas drásticas para reduzir a transmissão do vírus. São 12h19, estamos conversando ao vivo aqui com o coordenador do Núcleo de Epidemiologia da Fiocruz, o Cláudio Maierovic. O Marcos Lopes tem uma pergunta para o doutor Cláudio. Doutor Cláudio, a gente vive uma situação especificamente aqui em Natal, mas eu acho que em várias capitais, da defesa da ivermectina como profilaxia, como um potente agente de combate à Covid-19, ao coronavírus. Do ponto de vista científico da Fiocruz e o seu como especialista, qual é a avaliação dessa defesa e do uso da ivermectina como um profilático aí da Covid-19? Profilático e também como tratamento. E como tratamento. Infelizmente, toda crise grave que a humanidade vive, aparecem soluções pretensamente milagrosas e aparecem os charlatães. Não existe nenhum medicamento capaz de prevenir a Covid-19, apenas a vacina é capaz de prevenir, e não existe nenhum medicamento capaz de tratar precocemente, tratar quando surgem os primeiros sintomas. Então, o uso da ivermectina é um erro, é uma bobagem do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, que ao contrário pode trazer problemas do uso de medicamentos que não são indicados. Então, tanto o uso de ivermectina como nitazoxanida, como cloroquina, são bobagens que têm sido espalhadas, a meu ver, com más intenções, e muita gente, infelizmente, tem caído nisso, até mesmo médicos têm ido atrás dessa lorota. Doutor Cláudio, estamos há um pouco mais de um ano do início da pandemia da Covid-19. Tivemos o primeiro caso de Covid-19, né? Aqui no Brasil há exatamente um ano e pouquinho. No finzinho de fevereiro, pouco mais de um ano. Finzinho de fevereiro. Neste um ano de pandemia, né? Com esse novo vírus circulando, com essa nova doença matando tantas pessoas, o que é que avançou em termos de conhecimento, em avanço de tratamento? O que é que os cientistas hoje, né? Vocês que estudam isso, podem apontar de avanço no enfrentamento do coronavírus? Se a gente consegue olhar um pouquinho de longe, esquecendo o tamanho da tragédia que a gente está vivendo, nós vamos ver que nós temos uma doença completamente nova e que ao longo desse ano se descobriu muita coisa sobre ela. Tivemos o desenvolvimento de várias vacinas num tempo que nunca houve na história da humanidade, um tempo recorde, que em menos de um ano já temos várias vacinas mostrando que funcionam. Aprendemos também sobre formas de tratar melhor as pessoas que têm doença grave, as pessoas que são internadas, as pessoas que vão para UTIs. No entanto, todo esse aprendizado só será útil se nós, ao mesmo tempo, cuidarmos da prevenção e utilizarmos essas ferramentas novas. Nós temos que cuidar neste momento em que temos poucas vacinas de diminuir a transmissão e, em seguida, tendo vacinas, aplicá-las rapidamente para que a gente consiga interromper esse ciclo. Perfeito, são 12h22. Eu quero agradecer aqui a Cláudio Maierovic, coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz Brasília, pela entrevista, pelas informações, os esclarecimentos. Cláudio, muito obrigado. Eu que agradeço muito, bom trabalho para vocês.